Bom dia. Que bom que nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E isso é um privilégio, nunca se esqueçam disso. Parabéns aos papais, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam receber do Espírito Santo discernimento para o papel de vocês como pais, para aquilo de tão precioso que Deus deu a vocês, né? E é claro que estamos todos celebrando que o pastor Sinésio agora, além de pai, é vovô, né? Eu e Josias perdemos o cargo de avós mais frescos, agora o pastor e a Sônia que são mais frescos. Mas estamos muito felizes com isso, muito mesmo. Sabemos o quanto eles esperavam esse momento, né? Graças a Deus, o Ian veio bem, veio saudável, todo mundo está bem e feliz. Isso é bênção do Senhor, não é? Que bom. Hoje é um dia de comemorarmos, né? Muitas pessoas eu sei que estão com seus pais, e nós vamos prosseguir aqui estudando um relacionamento de um pai na fé com um filho na fé, que era o relacionamento de Paulo a Timóteo, né? Porque além da paternidade biológica, o Senhor... Ô, Sueli, muito obrigada, viu? O Senhor também abençoa-nos com a possibilidade de sermos pais na fé, né? Discipuladores, que é exatamente isso que nós estamos estudando. Como Paulo foi o discipulador de Timóteo, foi o pai na fé de Timóteo, tá? Então, pais, além da paternidade biológica, vocês são chamados a serem discipuladores também, dos seus filhos e dos outros que o Senhor colocar nas suas mãos para que vocês possam discipular. Isso também é um grande privilégio, não é? Tão bom quando você vê essa meninada que você acompanhou crescendo, né? Firme na fé, assumindo ministérios na igreja, e você sabe, puxa vida, está chegando a hora de eu passar o meu cajado, porque Deus já levantou uma geração mais jovem para prosseguir, né? Isso é bênção. E hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente, onde eu vou falar menos e você vai falar um pouco mais. Então, preparem os microfones aí. E vamos começar, antes de ler o texto bíblico, nos perguntando uma coisa. E vamos responder esta pergunta, porque às vezes o professor lança assim: olha, vamos responder uma pergunta, pense sobre isso. E a sua cabeça em 30 segundos divaga e você nem pensa na resposta, né? Hoje não, hoje você vai pensar e vai falar um pouco também, tá bom? A pergunta que nós vamos responder para começar é: o que é que vale a pena buscar? Se você pudesse garantir uma única coisa para o resto da vida, o que é que você garantiria? Uma resposta honesta. Eu vou te dar alguns segundos para pensar nessa resposta e depois nós vamos compartilhar. O que realmente para você vale a pena buscar? Se você pudesse garantir uma única coisa pelo resto da vida, o que é que você garantiria? Talvez essa tenha sido a pergunta de Salomão, né? E aí, Salomão, o que é que você quer? Me pede que eu te darei. Então, se isso fosse dado a você, e aí, Nídia? Para o resto da sua vida, uma coisa, o que é que você quer? Pensa aí um pouquinho. E aí, o primeiro corajoso pode levantar a mão, Josias vai levar o microfone e você vai poder compartilhar a sua resposta. Pastor Edson é o nosso primeiro corajoso. Ô, Nídia, essa semana eu estava lendo o livro de Jó. E aí, no capítulo 5, no versículo 26, está escrito lá: em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. É que eu tenho falei para a Vera algumas vezes, falei, olha, uma coisa que eu peço é que quando chegar o tempo da minha partida, eu esteja bem. Estava falando nisso e aí veio esse texto na leitura.
Em robusta velhice, você descerá à sepultura. Sabe que isso me lembrou? Sabe que eu e o pastor Sinésio compartilhamos uma coisa, né? Sogras que nunca morrem, graças a Deus. É uma reclamação, né, pastor Sinésio? A minha sogra vai fazer 99 este ano. Pastor, a irmã Isabel vai fazer quanto? 98. As duas estão lúcidas, graças a Deus, servas do Senhor, né? Aproveitando a velhice, uma velhice boa, né? Uma coisa que é bênção de Deus. A Dona Tamar conhece minha sogra também, bem lúcida. A maior preocupação dela neste momento é o quê? Olha, não vejo a hora do Senhor me chamar. Não porque eu quero morrer, mas eu sei porque o que vem pela frente é melhor do que o que tem agora. A minha avó era muito assim também, né? Minha avó morreu com 101, não sei, 100 ou 101, não me lembro. Mas ela só tinha, nos anos finais da vida, uma alegria. Não era uma preocupação, era uma alegria. Que o pastor Sinésio também conheceu a minha avó. Era o quê? Está chegando o dia do Senhor me chamar. E quando dizia isso, não era com tristeza. Ai, minha vida vai acabar. Era com alegria. O que vem depois é melhor do que o que tem agora. Muito bem. Quem mais vai nos responder essa pergunta? O que é que vale a pena buscar? O que é que você escolheria? Sueli. Quando a gente se aproxima de Deus aqui na Terra e sente a presença do Espírito de forma completa, o seu amor nos inunda, é uma coisa maravilhosa esse sentimento. Então, eu espero ter isso para sempre, né? Então, eu fico imaginando, e viver sem dor, sem tristeza, sem esse amor completo do Senhor aí, me dá ânimo para manter, o Senhor me ajudando a manter, a ser obediente, um desejo dessa plenitude do amor de Deus, e vê-lo face a face, né? Então, o que você buscaria seria se manter nesta busca da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Muito bem. Quem mais? Pastor Luiz. Eu creio sim que uma das coisas que a palavra de Deus fala que agora permanece a fé, esperança e amor. Eu creio que, para mim, né, esperança é uma coisa assim, difícil, né, esperar. Esperar até o final, esperar todas as coisas acontecerem. Então, é uma coisa que eu gostaria que, né, permanecesse mesmo. Eu sei que a maior delas é o amor, mas se você chegar no final, não tiver essa esperança que Cristo volta, que Cristo está presente, que Cristo está com você todos os dias, eu acho que é muito difícil. E a cada dia que passa, o mundo está ficando pior, né? As pessoas estão perdendo a fé, a esperança, o amor, todas essas coisas. Um mundo desesperançoso nós estamos vivendo cada vez mais. Muito bem. Quem mais gostaria de compartilhar? Pastor Sinésio. Eu penso assim, na minha vida, que eu tinha orado, né? E seria o último pedido eterno, vamos dizer assim, né? Que eu cresça em Cristo, que haja maturidade da minha vida em Cristo, que eu fique mais parecido com Ele. Não serei plenamente, já sei disso, biblicamente, mas eu sei que é possível a gente crescer na semelhança de Cristo para testemunhar dele na terra, enquanto a gente está vivo aqui, né? Muito bom. Mais alguém? Não havendo... calma, pastor... Então, a irmã Itamar, amor, primeiro, depois pastor Felipe. Aí, encerramos a chance, vamos seguir. Então, essa pergunta ela é muito difícil para responder exata, 100%. Eu diria que na realidade, um desafio. E me levou a refletir agora nesse desafio de pensar no que
mais eu desejo refletir tudo isso aí. E eu nunca pensei nisso, essa é a verdade. Nunca pensei. Agora eu pensei, porque na minha juventude eu considerava que eu não tinha tempo muito para pensar sobre se eu vou ficar velha, porque eu nunca pensei em ficar velha. E me recusava também pensar nisso daí. Eu sempre deixei. Deus sabe do amanhã e conhece o meu coração, então eu deixo que Deus faça o que Ele realmente tem que fazer. Mas agora, pensando agora, eu tive uma experiência que eu também nunca achei que eu ia ter essa experiência. Alguns anos atrás, foi uma experiência que marcou minha vida, não só por causa da idade. A idade foi um fato também, mas por causa da condição financeira, que foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, para a casa da minha filha. Quando eu entrei dentro do avião, é muito fantástico. E eu pensei, qual foi a primeira coisa que me veio à mente? Morrer ali. Pensei, mas um negócio desse tamanho, lá nas maiores alturas, com tanta gente, com tanto peso, se esse troço despencar, não vai sobrar nada para contar a história. Pensei isso. Mas, na mesma hora, a sabedoria que eu considerei naquele momento foi sabedoria. Balancei a cabeça e falei, Itamar, deixa disso. Para com isso, porque olha o que Deus fez com o homem, a capacidade que Ele deu ao homem é incomparável. Se você não tivesse, se Deus não tivesse dado essa capacidade, tu acha mesmo que tu estaria aqui agora? Então eu pensei, realmente a vida é o dom mais precioso. E vi quanto é importante chegar à velhice, independente de pensar no amanhã ou não. Então, hoje o que eu desejo mais é Deus me ajude a viver o tempo que Ele tem para mim, que eu não sei, nós não sabemos, não sou eu, mas que eu viva esse tempo dentro da graça de Deus. Isso, para mim, é agora o mais importante, porque agora eu continuo não pensando na velhice, mas continuo pensando em Deus me ajudar a ter os meus últimos dias, como, por exemplo, a avó Bertina, a avó Ana, que foi mulheres também que eu conheci, que marcou muito minha vida, mulheres fantásticas que eu gostaria que tivesse as virtudes que elas têm. Então, eu sou feliz, muito feliz. Graças a Deus. A avó Bertina e a avó Ana que ela falou são a mãe e a avó do Josias, viu? Na realidade, a alegria delas é quando elas me veem. Lídia, quando você fez essa pergunta, eu lembrei logo do Salmo 27,4, né? Que diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então tem um pouco a ver com o que a irmã Itamar falou agora e um pouco a ver com o que a Sueli falou. Não tem coisa melhor para vivermos do que a presença do Senhor, né? Estarmos na presença dele. E eu, se eu pudesse pedir alguma coisa para o Senhor, assim, se ele aparecesse para mim hoje, que nem apareceu a Salomão num sonho, né? Dissesse, pede-me o que quiseres e eu te darei. Eu falei, Senhor, não solta minha mão, fica comigo até o fim, que eu preciso estar na tua presença. Acho que esse seria meu pedido. Muito bem, vocês responderam muito bem esta pergunta, né? Aprendemos já. E uma coisa para os jovens que estão aqui, né? Os mais jovens, né? Jovens casais, vocês vão envelhecer também. Todos nós vamos. Então pensem nisso, né? Pensem nisso. Não como ansiedade, nós vamos falar sobre isso também, porque Paulo está ensinando isso a Timóteo também, né? Não é para ficar ansioso por causa disso, temeroso por causa disso, mas ter sabedoria e viver plenamente o seu chamado, porque isso também vai acontecer.
também vai acontecer. E o pastor Edson falou da velhice robusta, né? Eu me lembrei de Caleb. Caleb, quando vai espiar a terra, tem por volta de 80 anos, né? E Caleb fala o quê? Eu estou na plenitude do meu vigor, eu quero ir tomar essa terra. 80 anos, né? Então, a plenitude do vigor está muito ligada a cuidarmos de nós mesmos, né? Cuide do seu corpo, não deixa tudo enrijecer e enferrujar, né? Mas ao contentamento que nós temos na fé. Paulo vai ensinar a Timóteo que o contentamento na fé é a maior riqueza que ele pode ter. Então, quando você pensa, e talvez o primeiro pensamento que passou na sua cabeça, quando eu perguntei assim, se você pudesse escolher uma coisa, para ter na sua vida toda, você ia pensar assim, eu queria nunca mais me preocupar com boleto, porque o boleto sempre chega. E ele sempre vence, né? E aí, depois, ouvindo as pessoas, seu coração foi mudando e falou, poxa, tem coisas muito mais importantes que o boleto. Lembra lá o louco rico? Ele era um rico doido, por quê? Porque ele era rico? Porque a Bíblia diz que ninguém pode ser rico? Pelo contrário, nós vamos ler hoje o que Paulo está ensinando a Timóteo. Mas porque o coração dele foi o quê? Olha aí, eu tenho tanto que não cabe no meu celeiro. Eu vou derrubar, construir um celeiro maior, porque eu vou guardar tudo isso para mim. E aí eu vou dizer, alma, come, bebe, se farta, porque não tem mais nada para você se preocupar. Olha aí a tua riqueza. E aí a resposta é o quê? Louco. Essa noite você vai partir. E aí? E a tua alma? De que vai valer isso aí tudo? Não vai valer de nada. Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer é realmente, o que é que tem sido isso que a gente realmente quer? O quê? Será que é não ter que se preocupar e ter esse celeiro cheio, 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 cheio e dizer, olha a casa que eu tenho, olha o carro que eu tenho, olha o dinheiro que eu tenho. E aí? Ou é dizer, Deus, eu quero andar na plenitude e confiar que ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, ainda que não haja alimento nos campos, eu posso confiar e posso me alegrar. Olha que desafio, não é? Então, agora vamos ler o capítulo 6 e vamos ver o que é que Paulo está ensinando a Timóteo nesse 1 Timóteo 6, último capítulo deste livro. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 9. João, você lê para nós? Traz o microfone para o João. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com um desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pode ler até o 10º, eu falei até o 9, mas até o 10º. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns,
por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Muito bem. Paulo está ensinando aqui em 10 versículos muitas verdades importantes para um jovem pastor Timóteo. Né? Muitas coisas. Eu fico imaginando Timóteo, quando ele recebe esta carta, lendo o que Paulo escreve a ele, parando para pensar e dizendo, puxa vida, preciso parar e pensar isso aqui. Quanta coisa importante Paulo está me ensinando. Será que eu nunca parei realmente para pensar nessas coisas? Será que eu tenho me preocupado se no meu ministério eu vou ganhar dinheiro? Será que eu tenho me preocupado mais em acumular riquezas do que em realmente viver a piedade? Será que eu tenho visto que a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma a grande riqueza? E Paulo já fala aqui, pouco tempo depois de Jesus estar na terra, do quê? De pessoas que usam a fé e a devoção unicamente como uma tentativa de enriquecimento. E, às vezes, você olha aí os grandes nomes dessa verdade, que estão aí todos os dias na TV para você ver, homens que ficaram multimilionários explorando o Evangelho, e acha que isso está muito longe de nós, não é? Só acontece, né? Pois eu vou te contar, não é. Não é. Aqui em Londrina, meus irmãos, eu poderia te contar alguns casos disso aí. Alguns. Porque, infelizmente, existiam, ainda existem e continuarão existindo pessoas que querem usar o Evangelho, a pregação do Evangelho, um carisma pessoal que às vezes tem, como forma de ganhar dinheiro. Por quê? Porque o problema é o dinheiro? Não. Paulo mesmo já está explicando na sequência. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ponto das pessoas amarem mais o dinheiro do que a própria fé que dizem professar. E isso só acontece com eles? Pode acontecer conosco também. Por isso, Paulo está aconselhando um jovem que ele sabe da seriedade, que ele mesmo, no 1º e 2º capítulo, fala o quê? Todos nós sabemos a seriedade da sua fé, todos nós sabemos do Espírito Santo que habita em você, todos nós sabemos da sua conduta. E ainda assim ele está aconselhando Timóteo. Tome cuidado, tome cuidado. Aprenda a lidar com isso. Ele está falando a Timóteo sobre manter-se fiel, rejeitar a cobiça e abraçar a vida eterna como um verdadeiro tesouro. E aqui nós vamos para a segunda pergunta que vocês vão me ajudar a responder. Nós vivemos num país onde pregar o Evangelho é muito simples, né? Nós podemos pregar livremente o Evangelho. Nós vivemos em tempo em que tem todo tipo de gente fazendo todo tipo de pregação de Instagram e de YouTube e de bobagem, né? Todo tipo. Tem muita coisa boa? Não tenha dúvida, mas você precisa selecionar muito bem. Muito bem. Se você tem dificuldade com isso, peça ajuda. Porque também tem muita bobagem sendo dita como se fosse evangelho. E não é. Não é. E aí nós estamos nesse país onde é livre pregar o evangelho, a gente pode se reunir onde a gente quiser, a gente pode pregar na rua, o que muitas nações de berço cristão já não estão podendo fazer mais. Certo? Será que nós temos interpretado mesmo a vida eterna e a fé que nós professamos como nosso grande tesouro? Isso tem sido um tesouro para nós? Ou, às vezes, é tão fácil abrir mão da fé e daquilo que ela exige de nós. Algumas pessoas acham assim, é ruim essa colocação que a fé exige alguma coisa de nós, né? Porque eu quero viver uma vida de sentimentos. Paulo vai prosseguir trabalhando a fé como o quê? Combate.
Combate, se prepare para o combate, combata. Se você pensar num atleta, que Paulo também vai fazer essa analogia, de viver a nossa fé como uma prova atlética, e se você pensar num combate, esses dois, o atleta e o soldado, precisam fazer o quê? Estar preparados. Se eles não estiverem preparados, eles não chegam a lugar nenhum. Um atleta de elite, para ele, o mundo se encantou com o Haaland, né, nessa última Copa. Tudo que ele representa e não sei o quê. Né? O que ele abre mão da alimentação dele? De não viver como o mundo aí, o geral, de comer todas essas coisas aí que a gente está comendo. Uma alimentação regradíssima, um sono regradíssimo, exercícios físicos constantes. Sabe por quê? Porque ele precisa se preparar para ser o atleta que ele é. O soldado vai para a guerra sem saber manejar sua arma, sem ser capaz de correr 500 metros. Sem ser capaz, hoje em dia tem GPS, né, mas de ler um mapa e saber voltar para onde ele deve. Não, se prepara e abre mão de muitas coisas para poder viver aquilo para o qual ele foi chamado. E nós? Será que nós temos encarado a nossa fé como um tesouro? Responda sinceramente aí no seu coração. Temos. Ou, para estarmos bem com as pessoas que estão ao nosso redor, é tão fácil abrir mão dos nossos princípios, não é? A Bíblia diz assim, vocês não devem se embriagar. A Bíblia é clara sobre isso mesmo. A discussão aqui não é, eu posso beber meio copo de cerveja ou não. Não. Isso aí você vai buscar, vai estudar e pode chegar à sua própria conclusão e depois você leva lá e conversa com o pastor Felipe. Agora, quanto a não se embriagar, não tem discussão. A Bíblia é clara. Não tem uma teologia que te socorra. Mas será que para estar bem com o seu grupo, então eu vou encher a cara como todo mundo, porque senão vão falar o quê? É o crente chato. A Bíblia fala o quê? Que nós não devemos nos juntar a conversas iníquas. A Bíblia fala que o nosso falar tem que ser um falar agradável, santo. Isso quer dizer o quê? Palavras de baixo calão, o famoso palavrão, não combinam com o falar do cristão. Tem cristão que você ouve falar, que você pensa, meu Deus, mas qual foi a parte da Bíblia que eu li que essa pessoa não encontrou ainda? Porque é tão fácil abrir mão daquilo que a fé pede de nós para estar bem com os nossos próximos, às vezes com a família. Às vezes você vê crente que recebe pessoas na casa e oferece mais bebida do que na casa do ímpio. Por quê? Em nome de quê? Você vai em casamento de crente hoje em dia? E as músicas que tocam na balada são assustadoras. E você pensa, por quê? Então, aí fica a minha pergunta para você. Será que esse tesouro é tão tesouro que você está disposto a abrir mão do que é preciso para manter esse tesouro? E aqui vou fazer uma comparação. A maioria de nós aqui tem filhos. Quem não tem filhos, tem alguém que você ama. Tem. Ou você tem um pai, ou você tem uma mãe, ou você tem um irmão. Tem alguém que você ama na sua vida. Você está disposto a dar um rim, a dar um fígado? Se pudesse dividir o coração, você dividiria? Se você tiver que entrar em frente a uma bala para proteger um filho, você entra e não vai pensar para fazer isso? Por quê? Tesouros para nós. Gente que a gente ama. Será mesmo que para defender a nossa fé nós estaríamos dispostos a fazer isso? Enquanto muitos dos nossos irmãos aí pelo mundo estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Mas às vezes a coisa está tão fácil para nós. Não gostei aqui. O pastor Felipe falou aquilo lá que eu não gostei.
saio daqui e vou para a próxima igreja. Só aqui na avenida, não sei nem quantas devem ter. Mas essa não é a realidade do mundo, meus irmãos. Os cristãos estão morrendo aos milhões, defendendo a fé que professam. E será que nós estaríamos dispostos? Teve um caso na Inglaterra, interessantíssimo. Ele é um professor, e ele se negou a usar um pronome neutro em relação a uma aluna. Porque ele disse, eu não posso fazer isso. De acordo com a minha fé, você tem um gênero dado por Deus, e eu vou te chamar de acordo com a língua, de acordo com esse gênero. Ele foi preso, porque daí foi feita a denúncia, ele foi chamado em juízo, não quis se retratar, disse em juízo que fez e que não se retrataria, porque isso estava embasado na fé dele, foi preso. Pagou uma multa, foi solto, foi autorizado a dar aula de novo. Quando ele chegou no colégio, disseram, você vai respeitar essa norma? Ele disse, eu não vou, porque eu tenho uma convicção de fé. Ai, nossa, mas ele podia ter respeitado a posição do aluno. Será que não é isso que está corrompendo a nossa fé? Quando nós queremos respeitar ideias demoníacas para estarmos bem com a sociedade? Será que não é isso? Eu não estou falando de não amar, de desrespeitar pessoas. Não é isso, meus irmãos. Nós temos que amar pessoas, nós somos chamados para isso. Mas nós somos chamados a não prostituir a nossa fé. Será que a nossa fé tem sido esse tesouro que a gente guarda mesmo? E eu estou usando um exemplo simples. Você pode pensar em muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Cristãos que dizem assim, não, eu prefiro que a minha filha durma com o namorado aqui dentro da minha casa porque é menos perigoso. Tudo bem, é um mundo perigoso. Dessa parte da frase eu concordo. Mas aí, eu abro mão de dizer, esta aqui é uma casa de cristãos. Os nossos princípios são esses aqui. Quer você goste, quer não, dentro dessa casa são os nossos princípios que vão vigorar. Fala, amor. Nessa questão do que acontece com os cristãos no mundo, os países avançados, democráticos, de berço cristãos, onde surgiu reformadores, muitos conhecidos. Esses países hoje, não estou falando dos muçulmanos que perseguem cristãos, ou daqueles grupos radicais da África que percebem que a tribo é contrária à tribo dele, estão embasando em leis e leis aprovadas, proibindo você de ser cristão mesmo. Até na rua. Na Inglaterra, vários vídeos, vários fatos, e está tendo movimentos fortes de quem é cristão conservador lá na Inglaterra. Se você falar de Deus na rua, você é preso. Vou começar a falar algo de Deus na rua, os guardas já chegam e te mandam, vai embora, eu vou te prender. E isso está chegando no Brasil. Isso é no Canadá, isso é na França, na Inglaterra. Olha só. Então, está difícil. E quando chegar aqui? E está para chegar, e eu vou dizer, vai chegar, e nós não vamos conter isso. E a gente vai realmente ter aquela fé firme, forte, as nossas convicções, a gente tem que pensar nisso. As escolas já chegam. Nós não podemos. Ninguém, para você ter uma ideia dessa questão nossa sobre posicionamento, se você está falando com alguém que é um usuário de drogas, não passa pela sua cabeça dizer assim, não, continua usando a droga, não, está tudo bem, Deus te ama assim, eu vou respeitar a sua posição de usar droga. Não passa isso pela sua cabeça. Você vai dizer, você precisa deixar isso, eu posso te ajudar, existem centros de apoio, olha, você pode receber atendimento psicológico, você pode ser ajudado, você não é um drogado, você não é um viciado, existe um mundo onde Cristo pode te redimir. Mas quando nós enfrentamos ideologias que estão na moda, como, por exemplo, a ideologia de gênero, a nossa posição é o quê?
Não é o mesmo diabo agindo na vida das pessoas? Não é a mesma prisão? Não é a mesma? Mas aí nós preferimos dizer assim, não, a gente precisa aceitar, a gente precisa dizer que está tudo bem, a gente precisa mudar o pronome, a gente precisa... Será que o que a gente, como cristãos, que a gente precisaria não seria dizer, eu te amo, eu te respeito, mas eu não posso fazer isso, eu não consigo concordar, porque eu entendo que este lugar que você está não é o lugar onde Deus te colocou. Do que nós nos amoldarmos a isso, quando a Bíblia diz para a gente não se amoldar, mas ter a nossa mente transformada pela ação do Espírito Santo. É difícil, meus irmãos, é difícil, mas Paulo está chamando Timóteo a uma caminhada de aprendizado e de resistência, comparando esse discipulado de pessoas ao quê? Combate. E nós estamos fugindo do combate. E combater contra pessoas, não é um combate contra pessoas, é um combate contra tudo que desvia o coração da vontade de Deus. Quando uma ideia desvia o coração da vontade de Deus, nós temos que ter coragem de combater essa ideia. Fala, pastor Felipe. Eu queria compartilhar algo que eu ouvi de um pastor, de um colega que pastoreia uma igreja em São Paulo, uma igreja grande, e ele falou que ele teve uma dificuldade lá, que foi o seguinte, eles fizeram uma grande conferência de mulheres, e aí um grupo organizado de travestis chegou na conferência. E agora, né, como que vai lidar com essa situação? E ele teve grande dificuldade para conseguir lidar com isso, houve escândalo, houve briga, houve dificuldade. Então, dentro da nossa sociedade, nós temos também grupos políticos que são organizados para tirar a paz da igreja, né, para atrapalhar a vida da igreja. Certamente, esse grupo que foi lá, o interesse deles não era ouvir a palavra, não era mudar de vida, mas o objetivo deles era exatamente criar alguma situação adversa naquele ambiente. E isso, eu acredito que cada vez vai ser mais comum na nossa sociedade daqui para frente. Então, essas coisas, né, por exemplo, o João falou aqui da Inglaterra, que foi já o berço do cristianismo, né, o berço missionário que enviou missionários para tantos lugares, os maiores pregadores durante algum tempo, lá no século XIX, foram ingleses. Então, perceba que, como que pode, né, uma sociedade se desviar tanto? Mas isso é o pós-evangelicalismo, né? Então, as pessoas já foram evangélicas, deixaram de ser e agora se tornam avessas a tudo que fala sobre Deus. E isso a gente pode viver no nosso país. Então, a gente precisa abrir os olhos para essa realidade e agir com severidade, com dureza. Não aceitar o pecado em nenhuma esfera, mas denunciar onde o pecado está acontecendo e estarmos dispostos a pagar o preço por isso, né? Primeiro, no âmbito da nossa casa, da nossa família, e segundo, também no âmbito da nossa comunidade. Então, imagine, né, que situação que esse pastor lá de São Paulo viveu. Então, é muito difícil, né? Muito mesmo. Vamos ler, então, o restante do capítulo e prosseguir, então, nas nossas colocações. Eu disse que vocês iam responder, eu mesma perguntei, eu mesmo respondi, mas tem mais pergunta para frente para vocês responderem, tá bom? Vamos terminar a leitura do texto. Alguém gostaria de ler para nós do versículo 11 até o versículo 21? Quem está com o microfone? Sueli vai ler para nós. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e também você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus e a todos da vida e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos e a réu de obedecer a essa ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá usá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois
no devido tempo, ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente e nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam a honra e o poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos deste mundo e não se orgulhe nem confunde em seu dinheiro e é incerto. Sua confiança deve estar em Deus e prover ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes e usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você, um suposto conhecimento. Era até o 20? Tá. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. E a graça de Deus esteja com vocês. Muito bem. Paulo, então, vai ensinar muitas coisas a Timóteo sobre a questão do dinheiro, né? Ele já tinha dito ali na primeira parte do texto que nós lemos sobre o problema do amor ao dinheiro e de não usar a fé como uma forma para enriquecimento. Mas veja que aqui ele está falando especificamente como que Timóteo deve ensinar os ricos. E ele não está dizendo assim, diga para os ricos que eles não podem ser ricos e que eles têm que dividir tudo com todo mundo. Para com isso, meu irmão, isso aí não está na Bíblia. Quando a Bíblia relata que a igreja primitiva, as pessoas traziam o que tinham e dividiam, era uma atitude que nascia do coração das pessoas e dividiam com aqueles que tinham necessidade. Tá? E você precisa lembrar de Ananias e Safira, que quando eles são repreendidos, como é a repreensão? Se ficasse com você não era teu e não continuava sendo teu? O Espírito Santo não tinha mandado você fazer isso. Tá? Então, a gente tem que parar de demonizar pessoas ricas. Outra coisa que a gente tem que parar é achar que rico não é crente. Existem pessoas muito ricas e muito crentes. E Deus as abençoou para que elas possam compartilhar. E aí, aqui fica uma coisa, para você pensar e eu pensarmos. Inclusive, tem um texto bíblico que fala sobre isso. Será que a gente não enriquece porque a gente vai daí abandonar a fé? Eu não trouxe a referência desse texto, mas tem um texto bíblico que fala exatamente sobre isso. Que nós vamos deixar de depender de Deus por causa das nossas riquezas, vamos colocar o nosso coração na nossa riqueza, e talvez por isso Deus não nos enriqueça. O pastor falou da Europa pós-era evangélica. O que aconteceu com os europeus? Com os americanos também no mesmo caminho. Enriqueceram. Enriqueceram. E quando enriqueceram, organizaram sua sociedade, estavam bem, não precisavam de nada, começaram a abandonar o Senhor. Eu não preciso mais, porque agora eu confio na riqueza. O povo de Israel, quando a coisa ia bem demais, dava problema. Pense em você, pense no seu coração. Você pode trabalhar para ser rico, você pode pedir a Deus para te enriquecer. Você precisa ter sabedoria para saber que Deus não vai enriquecer todas as pessoas. Não vai, não tem isso na Bíblia, tá? E você precisa também se perguntar, eu quero ser rico para quê? Para quê? Como é que serei eu? Se um dia eu for, né? Quem sabe? Como é que serei eu com muitos milhões na conta? Esqueço que eu preciso de Deus? Ou uso isso que Deus me deu para abençoar? Continuo sabendo que eu dependo de Deus. Então, Paulo está ensinando a Timóteo, primeiro, o seu ministério não é para você enriquecer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Segundo, quando você ensinar ricos, ensine que aquilo que eles têm foi-lhes dado para que eles abençoem generosamente outras pessoas.
Agora eu vou te contar outra coisa que não está na Bíblia. Você não foi chamado para ser fiscal de rico. Para dizer assim, o irmão lá, ó, é rico, diz que é crente, mas não ajuda o fulano, não ajuda o ciclano. Ué, vamos ver o final desse texto aqui, ó. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Quem tem que fazer isso são eles. Quem vai acumular tesouros para a vida eterna são eles. Então, meus irmãos, pare de ter preconceito com o crente rico. Ore para que Deus te enriqueça sem que seu coração se desvie, para que Deus enriqueça os nossos irmãos também, para que o reino seja abençoado. E para que os irmãos que estão enriquecendo não se desviem. É isso. É isso. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Às vezes a gente diz assim, mas o fulano só tem ministério com rico. Inclusive, essa foi uma das críticas que o Ari Veloso sofreu quando chegou em Londrina. Né? Será que era porque no coração dele não tinha preconceito e ele cria que as pessoas ricas precisavam de salvação tanto quanto as pobres, porque eram tão miseráveis quanto? E porque também ele cria que o rico podia servir ao Senhor com tudo que tinha? Fica a pergunta para a gente pensar. Mas Paulo vai falar com Timóteo também sobre essa questão de que nem todo discurso religioso é saudável. É preciso discernir a motivação por trás dessa mensagem. Por quê? Porque às vezes as discussões parecem teológicas, mas são discussões de tolos. Discussões de tolos. Aliás, se tem uma coisa que você vai achar aos montes na internet, é o quê? Gente que não sabe nada de Bíblia, não professa a nossa fé, de repente ele achou um versículo e descobriu o pelo no ovo. É uma coisa impressionante. E aí, às vezes, eu e você que devemos conhecer a Bíblia, estamos aí na caminhada cristã, nossa, falamos, nossa, será que tem razão? Gente, sabe? Às vezes são versículos super conhecidos, como esses dias mesmo eu vi, que é o versículo onde Jesus diz que todas essas coisas aconteceriam sem que essa geração se passasse, a pessoa dizendo assim, as igrejas não pregam isso, porque isso é a prova que Jesus ia voltar naquela geração e não voltou. Gente, toda igreja prega isso. Todo cristão que lê a Bíblia e frequenta a igreja sabe interpretar esse versículo. Quando Jesus se refere às coisas que aconteceriam a Jerusalém. Mas às vezes, né? Então, nem toda discussão que parece teológica é realmente com a vontade de pregar o Evangelho. E Paulo está dizendo para Timóteo, não perca seu tempo com isto. Não dê asas para essas pessoas. Esse suposto intelectualismo que quer entender a fé. Quando não é isso. Cuidado. Discursos religiosos mexem com a sua cabeça. E se você não conhecer a palavra, se você não buscar o Senhor, você pode ser levado por ideias que são ideias absurdas. Absurdas. A gente enfrenta... Agora eu vou contar para vocês como advogada que advoga para a igreja. Eu já vi cada coisa que vocês não têm noção. A última que eu vi agora é um pastor que alterou o estatuto da igreja para fazer uma previsão do quê? De que a igreja pode vender o patrimônio e dividir com os membros. Você já imaginou isso daí? Isso não é permitido, tá? A lei não permite. Associações sem fins lucrativos têm que ter nos seus estatutos destinação de patrimônio, caso haja dissolução. Então já é ilegal por aí, né? Já é ilegal. Mas você já imaginou isso? Então amanhã ou depois, passaram o pastor Sinésio, passou o pastor Felipe, vem um próximo aqui, primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Estratégia é sempre a mesma. Minar tirando os opositores.
Começa a arrumar encrenca com os opositores, aí aquelas pessoas dizem assim, olha, eu não tenho condições de continuar com este pastor nesta igreja, eu vou para outra. Quando o grupo está pequeno e fraco, eu digo assim, agora vamos mudar o estatuto do jeito que eu quero. Aí eu pego esse patrimônio aqui, que tem 60 anos, que foi constituído com a oferta e os dízimos de irmãos que sonhavam com uma igreja batista, não porque os batistas são melhores do que os outros, mas porque eles entendiam que esta era uma boa bandeira para professar sua fé. Confiavam neste nome, confiavam na organização, confiavam na liderança séria. E aí, de repente, chega alguém e diz, agora vamos vender isso aqui, vamos dividir entre nós. E muitas pessoas são levadas nesse discurso. São levadas. E coisas muito piores, meus irmãos. Coisas muito piores. Por isso, Paulo está dizendo a Timóteo, cuidado, doutrina sã, verdadeira doutrina, verdadeira devoção. Qual é efetivamente a mensagem? Qual é efetivamente a intenção da conversa? Qual é? E a intenção da conversa, aí aqui vou te dar um sábio conselho. Cuidado com o que você fala e com quem você fala. Porque, às vezes, você disse uma coisa... Esses dias mesmo uma pessoa disse assim para mim, você mesma disse isso, isso, isso. Eu falei, opa, peraí. Como assim você mesma disse? Eu não disse isso. E aí eu me lembrei disso. Que foi numa brincadeira que eu falei algo semelhante, brincando. Claramente era sarcasmo. E a pessoa disse o quê? Você mesma disse. Então, tome cuidado. Tem pessoas que, às vezes, a gente está sentado lá em casa. Geralmente, se o Gustavo está lá, porque o Gustavo sempre gera algum problema, né? Então, aí a gente entra naquelas discussões teológicas meio absurdas, né? Aí eu digo... O Gustavo não causa problema, desculpa por ter dito isso. Mas ali no ambiente de casa, a gente entra em discussões teológicas que são meio absurdas. Aí eu digo para ele, gente, essa conversa é aqui para nós. Perto de gente fraca na fé ou neófito, esse tipo de conversa não pode existir. Porque não pode, meus irmãos, justamente por isso. Ah, mas o fulano... Ah, mas eu entendi. Ah, mas... Não. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, não se meta em discussão que não serve para nada, ainda que pareça teológica. Outra coisa, você tem que se preocupar com a sã doutrina, pregar a sã doutrina, viver a sã doutrina. Outra coisa, você tem que se preocupar se a sua piedade é real. Se você está vivendo o Evangelho para ganhar pessoas para Cristo, para que você mesmo possa chegar ao céu, ou é para poder se regalar do dinheiro que vem do Evangelho. Não é ruim que a gente oferte, a Bíblia fala sobre isso. Não, a gente deve dizimar. O Senhor nos chama, às vezes, para ofertas específicas, e a gente precisa ter ouvidos atentos a esse chamado, e ser generoso. Lá no deserto, o que acontece quando Moisés desafia o povo a trazer aquilo que era necessário para que pudesse ser levantado o tabernáculo e feitos os objetos da forma que Deus havia determinado? Chega num ponto que eles falam o quê? Fala para o povo para parar, porque já tem muito. Você já imaginou que maravilha? A gente faz uma campanha aqui, e aí tem um dia que o pastor chega aqui na frente e fala, meus irmãos, para de trazer oferta, porque já é demais. Olha que coisa incrível. Tudo isso é bom. Você só precisa saber que este investimento realmente está sendo no reino, e não para enriquecer pessoas. Tá? Ah, só um pouquinho, o microfone. Antes de falar sobre isso aí, eu quero usar a minha frase preferida. Eu sempre falo, gente, a coisa que eu mais detesto, e é verdade, estou falando a verdade, é gente que chega
defamando riqueza. Ai, porque é fulano rico, eu falo, gente, eu não sou rica, mas ser rico é muito bom. Ah, mas riqueza não traz felicidade. Eu sempre respondo com essa frase. A riqueza pode não trazer a felicidade, mas o mordomo traz muita coisa. Então, gente, eu sou totalmente avessa dessa história de riqueza, porque eu não sou rica, mas eu queria... Vai saber. Eu estou velha, eu acho que não vai acontecer, mas eu ainda penso nisso. E a segunda coisa é que, falando nas pessoas que... Os crentes, né? Eu me decepcionei, depois eu fiquei pensando, eu me decepcionei ou eu fiquei com raiva? Eu ainda não decidi qual foi o tipo de sentimento. Foi que eu peguei, aí muito por acaso no YouTube, há poucos dias, quem eram as pessoas mais ricas mesmo no Brasil. A queda foi grande quando responderam para mim. Quer dizer, para todos, que as pessoas mais ricas que estão em primeiro top é o Edir Macedo. A segunda pessoa é o R.R. Soares. A terceira pessoa é o Homem do Chapéu. E a quarta pessoa eu realmente esqueci. Mas é uma igreja muito grande. E foram enumerando as coisas, a riqueza, o jato de não sei quantos mil, iate de não sei quantos mil, não sei quantas mansões. Ah, lembrei o outro, é o que é advogado, o pastor judeu. Não, é advogado. Inclusive, há quem diga que ele é advogado do presidente Bolsonaro. Há quem diga. Então, essa foi a quarta pessoa. Mas todos descrevem a quantidade de suas riquezas. É muita coisa, é vários apartamentos, mansões. Mansão nos Estados Unidos, eles têm mansões grandes no centro dos Estados Unidos, e falando, e aquela coisa foi me inchando. Eu falei, mas eu não acredito, isso tem que ser mentira. Esses homens são homens que pregam, homens que carregam multidão com fé em Deus e que acreditam no que eles estão falando. Mas como é que vai ficar isso aqui? Porque estão falando no YouTube, não é só eu que estou sabendo disso. Quando terminou, que falou, eu desliguei o celular e fiquei, que nem uma linguagem bem jovem, que nem uma idiota. Então. Foi simplesmente terrível. Fiquei com raiva de crente naquela hora. Fiquei com muita raiva de pastor. Andrei, bota para a gente os slides. Irmã Tamar, só corrigindo essa informação. Esses são os mais ricos do meio evangélico, não são os mais ricos, tá? Os mais ricos aí do Brasil, eles não estão nem perto. Do meio evangélico. E é de causar escândalo mesmo, claro, não é assim que deveria ser, tá? Não é assim que deveria ser. Mas disso a gente deve tirar o quê? Por isso que Paulo estava ensinando a Timóteo. Sua fé não pode ser usada para isso. Não pode. Sua fé tem que ser usada... E é de causar escândalo. Gente, assim, minha posição, Nídia, não deveriam existir no mundo pessoas tão ricas como existem. Não deveriam. Porque o mundo é um lugar terrível, onde gente passa fome, se vende criança a preço de banana. É uma coisa terrível. Mas este mundo jaz no maligno. Riqueza não traz felicidade, mas a pobreza também não traz. Porque a felicidade não está no dinheiro. Nem na multidão dele, nem na falta dele. Ninguém é santo por ser pobre. Ninguém é justo por ser pobre. Existem pobres que fazem coisas terríveis. Assim como existem ricos que fazem coisas terríveis. Então, a questão aí, o divisor de água, é Jesus.
Não é o dinheiro, como Paulo está ensinando. Mas o amor ao dinheiro, esse sim, é a raiz de todos os males. E existem pessoas que, por ter muito dinheiro, fazem coisas horríveis. E existem pessoas que, por não ter esse dinheiro, fazem coisas horríveis. Mas as pessoas fazem coisas horríveis porque estão mortas no maligno, como a Bíblia nos diz. Então, a gente, resumindo o que nós aprendemos neste capítulo com o ensino de Paulo a Timóteo e a todos nós é: qual é a bússola e qual é o desvio? Qual é o diagnóstico e qual é o jeito correto de tratar esse diagnóstico? Então, vamos lá. O que se deve evitar? A doutrina diferente que não se conforma às sãs palavras de Cristo. Como é que se combate isso? Se combate com a sã doutrina, com o depósito da fé recebida. Sã doutrina que se aprende onde? Não é no YouTube. Se aprende lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja, ouvindo pregação saudável, ouvindo o ensino da palavra, andando com gente que pode te ajudar a crescer na palavra. Também não é com aquele seu amado político, seja ele de qual lado for. Não é com ele que você vai aprender o que é evangelho, acredite. Acredite. Todo mundo sabe aqui que eu sou de direita pelas coisas que eu falo, né? Me desculpa você que não é. Não, me desculpa não. Compreenda você que não é, como eu compreendo você que não é. Mas se tem uma coisa que me irrita profundamente no Kleber Lucas, sabe o que é? Abraçar um homem como Caetano Veloso e dizer que este homem, que sempre destilou seu ódio aos cristãos, pode agora aconselhar a Igreja de Cristo e criticar a Igreja de Cristo. E se fosse um de direita fazendo isso, eu teria a mesma crítica. Meus irmãos, quem é ímpio só vai abençoar a Igreja de Cristo, o povo de Deus, se Deus disser: eu estou escolhendo esse camarada aí para fazer alguma coisa, como fez com Ciro. E anunciou que faria isso. Então, pare de achar que ímpio tem a te ensinar como ser cristão. Se você não está sabendo como fazer, vai atrás de estudar a Bíblia, de sã doutrina, vai conversar com o seu pastor, com seus líderes. Para de buscar na fonte errada. Porque quando a gente busca na fonte errada, não importa se você é de direita, de esquerda, de centro, de nada, não importa. A nossa fonte é Bíblia, é Espírito Santo, é aprender com pessoas que sabem mais do que nós da sã doutrina. Isso que é importante. Prossigamos. Soberba é o que deve ser evitado. O interesse doentio por controvérsias e contendas. Quando você entra numa contenda só por discutir, é porque o seu coração soberbo quer provar que você pode vencer o outro. Não estou falando de defender nossa fé, porque a Bíblia diz que nós devemos saber defender a sua fé. Estou falando de discussões inúteis a que Paulo se refere aqui. Como é que se combate isso? Com discernimento sobre a motivação por trás de todo o discurso religioso. O que você deve evitar? Piedade tratada como fonte de lucro. Como é que se combate isso? Contentamento. Confiança na provisão de Deus com o necessário. Se você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem uma vida digna, contentamento. Pastor Luiz falou sobre desesperança. Nós estamos vivendo época de pessoas ansiosas. Cristãos ansiosos. E algumas pessoas acham bonito dizer assim: mas é que eu sou muito ansioso. Eu não estou falando de doenças que precisam de ajuda, tá? Crente tem depressão, crente tem transtornos e precisa de tratamento médico. Eu estou falando de pessoas que têm um discurso de estou ansioso porque não sei como vai ser isso, estou ansioso porque não sei como vai ser aquilo, e nem sequer trouxeram isso diante de Deus ainda. Nem sequer trouxeram. Dona Tamar contou a experiência do avião, né? Se você entrar no avião e começar a pensar, esse negócio tem que cair,
Porque é pesado, está cheio de gente. Como é que vai voar isso aqui? A ansiedade vai bater forte. Se você olhar para o seu filho, agora para os nossos netos, né, pastor Sinésio, e pensar assim, esse mundo é mau, como que vai ser o mundo? O que vai ser? Como que vai ser? Como que essa criança vai passar pelo ensino médio sem se desviar? Como que vai passar pela faculdade sem se desviar? Acabou. Acabou. Quando o Nicolas e a Bruna contaram para nós, inclusive, que teriam um bebê, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Jesus, e agora? Sabe? Porque se você deixar a sua mente vagar, eu até brincava com o Josias, que o Josias era o bonequinho lá do Divertidamente, né? Pulando, você vovô, né? E a minha cabeça estava mil, né? Como que vai ser? Como que não sei o quê? É errado isso. E o que a gente faz? O que a gente faz? A gente faz o que você já faz pelo seu filho, o que eu fiz pelos meus, o que agora a gente faz pelos netos. Senhor, está aqui, ó, minha neta, cuida dela. Protege, guarda, cuida dela. Mantém o coração dela nos teus caminhos. E ensina. E vive uma vida de testemunho. É isso. Porque a gente não pode se deixar tomar pela ansiedade, mas a gente precisa viver esse contentamento. Contentamento. Contentamento, meus irmãos, é uma coisa tão maravilhosa que nós estamos esquecendo. O contentamento das pequenas coisas. Sabe? O contentamento de olhar para algo que Deus fez e dizer, puxa, que coisa maravilhosa que Deus fez. Contentamento de tirar um dia para estar com a sua família. De tirar um dia para estar como casal com a pessoa que você escolheu. Esse dia é dia 22, viu? Vocês já estão todos convidados, aproveitando a deixa, que tem o passeio dos casais. Como a gente está perdendo essa capacidade do contentamento? E como a Bíblia nos ensina a estarmos contentes. Paulo fala o quê? Eu aprendi a viver contente em qualquer situação, de barriga vazia, de barriga cheia, com muito, com pouco. Será que nós temos aprendido isso? O que se deve evitar? Cobiça de enriquecer, que gera tentação e laços destrutivos. E o que nós devemos fazer? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Quando você quer muito enriquecer, e o seu coração só está nisso. O texto vai nos falar aqui que quando nós queremos de todo jeito enriquecer, nós estamos sujeitos a fazer coisas erradas, a abandonar a fé, a ter oportunidades que o inimigo vai colocar no seu caminho, porque o seu coração está no dinheiro, e que vão te desviar da tua fé. O que se deve evitar? Amor ao dinheiro, porque ele é a raiz de todos os males. Como evitar? Tomar posse da vida eterna, viver hoje à luz da eternidade. O meu tesouro é o quê? A eternidade. Enriqueci? Glória a Deus, vou viver generosamente como a Bíblia me manda. Não enriqueci? Tenho pão na mesa, tenho que vestir, me protejo do frio, tenho um teto na minha cabeça, vou ter contentamento nisto. Isso é contrário ao que o mundo diz para você, né? Porque o mundo está te dizendo o que agora? Você precisa disso, você precisa daquilo, você tem que ter isso, você não sei o quê, coaching cristão, e coaching não sei o quê, e você precisa. Você não precisa. Você precisa ter certeza da vida eterna em Cristo, é isso que você precisa. Aí, claro, você precisa trabalhar, porque aqui no mundo a gente tem que ganhar nosso pão trabalhando. Mas é isso que você precisa. Mulheres. Sabe essa mulher que você vê aí na internet e pensa, meu Deus, o cabelo é perfeito, o rosto não tem uma ruga, o corpo é perfeito, e, meu Deus, ela está com 60 anos e está melhor do que eu. Não muda a sua vida por isso aí, não. Isso é tudo loucura. Tudo loucura. Você tem dinheiro, você quer fazer lá um procedimento estético, você vai se sentir bem. Deus te abençoe.
Mas não fica presa a isso. O povo está pondo botox a partir dos 30 anos, como prevenção. Será mesmo que você precisa aplicar uma substância química no seu rosto a partir dos 30 anos? Para prevenir o inevitável, que é a velhice? Porque é velhice ou é morte. Só tem isso aí para escolher. Não tem outra coisa no buffet, tá? Só isso aí. Então, será mesmo que você precisa disso? Será mesmo que a gente precisa de bolsas que custam mais que um carro zero? Você sabe quem é a maior fortuna? Agora, pode ser que eu diga uma bobagem, porque eu não sei se a fortuna dele é maior do que Elon Musk, mas eu vi lá o ranking dos empresários mais ricos do mundo. O topo era dele, hoje eu não sei se é mais. Era o dono da Louis Vuitton, que é dono de outras grifes de marca. Mas aí você vê o quê? Gente que supostamente vive do reino, sustentando bolsa de milhares de dólares. Mas gente que também supostamente diz que vive para ajudar pobre, fazendo a mesma coisa. Se é com o dinheiro privado, nós não temos nada com isso. Só lamentar a falta de sabedoria. Mas se é com o dinheiro público, aí você tem que se perguntar. Se o pastor chegar aqui com um sapato que você sabe que custa $5.000, porque tem, por incrível que pareça, tem. Relógios, tem relógios que custam centenas de milhares de dólares. Melhor esse exemplo. O pastor chegou aqui com Rolex, último modelo, $100.000. Eu não tenho ideia do preço, eu estou... $100.000. Existe uma possibilidade. Um irmão muito rico e muito generoso presenteou o pastor, e você não tem nada com isso. Doa para a igreja, né, pastor Luiz? Olha o fiscal. Ou, inevitavelmente, você vai se perguntar, como sendo ele o pastor da Igreja Batista do bairro Aeroporto, tem um relógio de $100.000? Como que isso é possível? Entende, meus irmãos? A gente precisa ser crítico, mas a gente precisa também entender que nós não precisamos das coisas que o mundo diz que nós precisamos, tá? Maior injustiça da face da terra é você ter que entrar com uma ação para uma pessoa ter que ficar viva por causa de um medicamento que custa R$500.000 no mês. Um medicamento não podia custar isso. Mas esse mundo é injusto. Infelizmente, porque ele jaz no maligno. A Bíblia já nos advertia isso. Certo? Confiança nas riquezas, evite. A nossa confiança está em Deus. E nós precisamos ter generosidade e disposição em repartir. Mesmo no pouco. A gente não tem que repartir só quando tem muito. No pouco, a gente também tem que repartir. Lembre lá da pregação da viúva, que trouxe as suas moedinhas e era tudo que ela tinha? Conversas inúteis, fúteis, profanas. Guardar com zelo o evangelho e a fé recebida. Esse é o antídoto. Nos ancorarmos naquilo que falsamente é chamado de ciência, ideologias que corrompem a verdade. Nós precisamos de firmeza teológica e espiritual. Nós precisamos de temor do Senhor. Você sabe que houve um dia em que a igreja apoiou a escravidão? Hoje você olha para trás e fala, como que isso foi possível? A igreja hoje está apoiando ideias tão demoníacas quanto a escravidão. Você sabe que houve uma parcela da igreja que apoiou Hitler? Uma parcela, tá, meus irmãos? Porque Bonhoeffer é um que morreu porque estava na parcela que se opôs a ele, que se levantou contrária a ele. Então, quando você ouve essas bobagens aí, que o nazismo, a igreja apoiou o nazismo, a igreja apoia coisas que não deveria hoje também. Qual é a parcela onde nós devemos estar? Daquela que fecha os olhos e diz, vamos apoiar isso aqui, porque é mais vantajoso para nós? Ou daquela que se opõe a custo da própria vida?
como foi o caso da igreja que resistiu ao nazismo, como é a história de Bonhoeffer e muitos outros. Como é o caso de um pastor batista que se levanta em prol dos direitos dos negros nos Estados Unidos, e não importa se antes a igreja tinha fechado os olhos e achado que a escravidão era justificável. Ideias errôneas vão estar sempre aqui, batendo na nossa porta. Os falsos mestres, as ideias profanas, as discussões profanas. Mas sempre haverá a parcela que Deus vai levantar para preservar a verdade. Lembram lá de Elias? Ai, mas só sobrei eu, só sobrei eu. E Deus diz, não, senhor. Não, senhor. Eu mantive muitos fiéis. Então, que nós estejamos nessa parcela que está preocupada realmente com a cura. Entender o diagnóstico e viver a cura espiritual para esse diagnóstico. Ok? Que você pense sobre isso essa semana e seja desafiado a botar tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. E eu peço a Deus que seja muito, desde que o seu coração não se desvie e seja generoso. Mas se preocupar realmente com essa doutrina e com como nós estamos vivendo a nossa vida, se é com olhos no nosso tesouro. Porque o nosso tesouro é a eternidade. É nos encontrarmos com Cristo. Ontem eu estava conversando com a minha sobrinha, e aí alguma coisa que a gente estava falando, ela falou assim para mim, mas se eu chegar no céu, eu quero mesmo é ver Jesus. Por quê? Porque ela é uma descrente, né? Eu falei, bom, para chegar nesse ponto aí, primeiro você vai ter que ver Jesus aqui na terra. Porque senão não vai dar para fazer isso aí. Não é? A gente precisa saber que o nosso tesouro está na vida eterna, não aqui. Ok? Obrigada, meus irmãos, por me ouvirem, por participarem, e que Deus revele essa palavra no seu coração.